Olá pessoal, estamos de volta à nossa disciplina de Química Fundamental e Instrumental para ver mais um assunto. O assunto dessa aula é Eletroquímica. Então apresentaremos os principais conceitos e aplicações da eletroquímica, fazendo a definição dela e qual é o escopo da eletroquímica. Falaremos de reações de óxido de redução, que são as reações que estão envolvidas, né, nessa aplicação. Falaremos de pilhas, definição, representação de diferença de potencial, tem uma tabela para isso. Falaremos de corrosão, né, que tem a ver também com esse assunto, e como fazer a proteção, e sobre eletrólise, definição e aplicações. Então, qual é o escopo de definição? A eletroquímica é a área da química que estuda reações que envolvem transferência de elétrons e os fenômenos associados. Daí, as reações de óxido de redução, justamente são essas reações onde há transferência de elétrons. As pilhas, que são dispositivos com apenas 12 eletrodos, e as baterias, pilhas em série em paralelo, são dispositivos onde as reações de óxido de redução são espontâneas, né? São também conhecidas como células galvânicas, né? Que são outros nomes, um nome para pilhas, e justamente são utilizadas para produzir corrente elétrica. Já a eletrólise, usa-se corrente elétrica para fazer uma reação de óxido de redução não espontânea. Por exemplo, é utilizada para carregamento das próprias pilhas, para recobrimento de superfície e obtenção de alguns metais, entre outras aplicações. E a correção já é um fenômeno, a corrosão, desculpe, é um fenômeno correlato, né, causado pelas mesmas equações, né, que ocorrem nas pilhas, né, de óxido de redução, porém os efeitos são danosos, deletérios. Então, o que são reações de óxido de redução? Elas envolvem transferência, né, perda e ganho de elétrons, onde a oxidação refere-se justamente à perda de elétrons por um elemento, e redução refere-se ao ganho de elétrons. Né? Redução no sentido, quando você ganha elétrons, né, você ganha carga negativa, então você tem uma redução, digamos, da carga, né, elétrica do elemento. A oxidação seria o contrário. Então, por exemplo, se eu colocar um fio de cobre, né, numa solução aquosa de nitrato de prata, então o que vai acontecer? Vai haver a dissolução, né, desse fio de cobre em forma de cátions cobre, né? Ele vai ceder elétrons para prata, para a prata da solução, e essa prata ela vai se depositar em cima do cobre e vai formar um cristalzinho até bem bonitinho, né? Bem legal de se ver, é uma experiência até interessante, né? Mas é um exemplo típico de óxido de redução, né? O cobre tem uma tendência maior que a prata para perder elétrons, né? Então eu tenho prata em forma de cátion na solução, ela vai absorver esses elétrons. Agente redutor e oxidante. Então, a reação global de óxido de redução do exemplo anterior, eu tenho cobre na forma de zero, quer dizer que ele está neutro, né, cobre metálico. Ele vai reagir com o cátion prata da solução e o cobre vai para a solução e a prata vai depositar. Né? O cobre, quando vai para a solução, né, ela torna a solução com um tom azulado típico. Então, essa transferência de carga de elétrons ele ocasiona uma mudança de carga elétrica nessas espécies, e essas cargas elétricas são denominadas números de oxidação, NOx. Né? Então, o NOx do cobre passou de 0 para 2+, aumentou devido à oxidação, e o NOx da prata diminuiu de 1+ para 0, diminuiu devido à redução. Daí o nome redução. Então, o NOx de cada átomo de uma substância simples é 0, de íon monatômica sempre igual à sua própria carga. Então, por exemplo, o cobre perde elétron, ele sofre oxidação, ele é o agente redutor do outro. A prata ganha o elétron, sofre a redução, é o agente oxidante do outro metal. Então essas reações, né, foram percebidas que esse tipo de reação, né, ocorriam em pilhas, justamente para gerar corrente elétrica. O primeiro cientista que percebeu isso foi o Alessandro Volta, né, em 1800. E na sequência, o Frederick Daniel, ele deu uma melhorada nessa pilha, né, e essa melhorada, na verdade, configurou a pilha no formato que é conhecido até hoje. Então, na verdade, a pilha de Daniel, ela usa 2 eletrodos metálicos, cobre e zinco, unidos por um fio condutor, e 2 soluções, né, com soluções salinas, e uma ponte salina para fechar o circuito, né, com uma solução bem saturada para ter uma quantidade boa de íons. Né, e foi utilizado, né, um sal solúvel, por exemplo, o sulfato de cobre, né, nessa ponte salina. Mas melhor ver essa pilha. Então está aqui a pilha de Daniel. Então notem, está aqui os eletrodos. Então está aqui o zinco e o cobre. Essa pilha está aberta. Né?
Aqui eu tenho sulfato de cobre e sulfato de zinco. O zinco ele tem uma tendência a perder elétrons maior do que o cobre. Então, na hora que você fecha o circuito, aqui está fechado, o que vai acontecer? O zinco vai perder elétron, o elétron vem nesse sentido. Né? Aí, o cátion cobre que está na solução aqui, ele começa a receber esses elétrons e deposita nesse eletrodo. E o zinco vai indo para a solução, vai se dissolvendo. Para o circuito poder, para a reação poder continuar, né? Por isso que existe essa ponte salina, né? Para que possa haver um fluxo de elétrons aqui para que esse fluxo não diminua ao longo do tempo. Então essa é a pilha de Daniel. Conversão da representação. Então no ânodo, né? Está aqui o ânodo. Negativo, ocorre a oxidação. Então aqui é a representação. Então o metal que está no ânodo ele vai aumentar a sua carga e no cátodo existe a redução, né? Vai haver recebimento de elétron. E no meio, ponte salina representada dessa forma. Então a pilha de Daniel, né? A ponte salina está aqui, é representada dessa forma. O zinco, zero, né? O neutro que vai se transformar no cátion, e a ponte salina, o cobre, que está na solução, que vai ser reduzido a cobre, o metal cobre, né? Então, a ideia das pilhas é aproveitar justamente essa diferença de potencial dos diversos elementos, como tem do zinco, entre o zinco e o cobre, para gerar uma voltagem, né? Então, essa voltagem gerada na pilha, né, chamada também de diferencial diferença de potenciais, né? Geralmente é medido num estado padrão, que é uma temperatura e pressão padrão, por isso que tem o subscrito aqui, zero. Então, o que acontece? O potencial de redução do cobre é maior do que a do zinco. Então, o cobre vai se reduzir e o zinco vai oxidar. Essa diferença de potencial, delta e zero, é justamente calculada com a diferença dos potenciais de redução. Esses potenciais de redução são todos tabelados, obtidos a partir de um potencial padrão que é o do hidrogênio, medido através lá de um eletrodo de platina. Então, o hidrogênio tem potencial zero. E o potencial de redução do cobre é 0,34, que é maior do que o do zinco, que é menos 0,76. Então, fazendo a diferença, essa aqui é o potencial, a diferença potencial padrão, né, da pilha de Daniel. Então, está aqui um exemplo de uma tabela de potenciais de padrão, né, de redução, né, medido na água a 25 graus, estão tabelados, e a referência, justamente, o hidrogênio. O eletrodo de hidrogênio, que teria potencial zero. Então, está aqui o cobre. E está aqui o zinco nessa tabela. Aqui o resumo de funcionamento. Então, a ponte salina. Então, está aqui o ânodo negativo, fluxo dos elétrons. Então, o ânodo tem a redução. No cátodo, né, tem... Aqui, desculpe, no ânodo eu tenho oxidação e no cátodo oxidação. Aqui o resuminho. Aí, potencial de redução do eletrodo B é maior que o do eletrodo A. Mas existe também uma outra definição que é o potencial de oxidação, que é justamente o contrário, em termos de sinal, do que o potencial de oxidação. Tá? Então, o potencial de redução do B é maior que A, ou o potencial de oxidação de A é maior do que o de B. Corrosão. Corrosão também ocorre devido a reações de oxidação, como ocorre na pilha, né? E é um problema muito grave, né, que tem que ser sempre ficar atento, que estima-se que mais ou menos 20% de todo o ferro produzido anualmente ele seja utilizado para reposição de equipamento que sofreu corrosão. Isso dá um custo muito alto. Então a ideia de você conhecer o processo de corrosão é importante, para justamente fazer a diminuição desses custos. E são reações de oxidação do mesmo tipo que ocorrem em pilhas. Então, como é que isso acontece? Então, as superfícies metálicas, né, os metais gerais, eles na verdade não são homogêneos. E o que isso ocorre? Você pode ter uma região no metal que tem um potencial de redução diferente da região vizinha. Pronto, diferença de potencial de redução, está ali as condições para formar uma pilha. Se aquela superfície for sofrer umidade, né, tiver água com, por exemplo, um sal, por exemplo, o que é muito comum no litoral, formou-se uma pilha. Então vai haver oxidação numa região e redução na outra. Quando isso ocorre no ferro, nós temos a tal da ferrugem. Então aqui está exemplificado nesse slide a sequência, né, das reações que ocorrem,
né, nessas micro-regiões que podem ocorrer nas superfícies e quando elas estiverem molhadas com uma solução que seja, por exemplo, salina. Então, o composto, né, óxido de ferro hidratado é a tal da ferrugem, né, aquela coloração alaranjada, castanha avermelhada típica. Como é que eu posso proteger? Proteção catódica, isso é muito usado em tubulações, em navios. Você coloca no casco do navio, que geralmente é de aço, que tem muito ferro, um outro metal com potencial de oxidação maior, por exemplo, magnésio. Aí o que vai acontecer? Em vez de enferrujar o casco do navio, vai enferrujar, né, vai ser consumida essa placa de magnésio, né, esse metal do sacrifício. Claro que você tem que, de tempos em tempos, fazer a substituição. E outra forma é a aplicação de uma camada fina de outro metal para fazer revestimento. Você pode fazer isso usando uma tinta ou através do processo de eletrólise que nós vamos falar daqui a pouco. Então, um dos metais mais utilizados para revestir o ferro é o zinco, que forma o ferro galvanizado. Pode ser aplicado por tinta e também por eletrólise. E também tem o estanho. Então, esse aí, você pode até notar, quando você abre uma lata, né? A lata tem internamente, quando são, sei lá, produtos que tem água, conserva, etc., tem um revestimento que é baseado justamente no estanho. Proteção anticorrosão. E a eletrólise? O que é eletrólise? É justamente o oposto da pilha. Você faz a reação sentido inverso. Então você força com que o fluxo dos elétrons seja realizado ao contrário. Então isso é usado, por exemplo, no recarregamento da pilha. E também, se você tem, por exemplo, uma solução com um determinado sal de um metal, por exemplo, pode ser próprio sulfato de cobre. Se você colocar no lugar do cobre, por exemplo, um outro metal qualquer, aqui, nesse exemplo, eu vou forçar, através da eletrólise, que o cobre se deposite em cima da superfície desse metal. Então, isso pode ser usado para fazer uma proteção, né? No caso do cobre, talvez mais para efeitos estéticos, né? Mas existem outros metais que são bastante úteis para isso, né? Como o níquel, né? Fazer aniquilação, cromação. Então, você consegue fazer eletrólise, né? Através de soluções iônicas, né? Eletrólise aquosa, ou o próprio composto iônico fundido, né? Por exemplo, a eletrólise ígnea, que é utilizada, por exemplo, para a fabricação de alumínio. Então, as aplicações: obtenção de elementos químicos. O alumínio, como eu falei agora há pouco, né, o próprio sódio metálico, entre outros, eles são obtidos a partir de minérios, né? A partir da bauxita, que tem alumina, ou do sal de cozinha. Purificação eletrolítica de metais, como cobre e outros, né? Eletrodeposição de metais, cromação, niquelação, cobreação e usando o zinco e tal da galvanização, tudo para proteger contra a corrosão. Produção de peças de alta precisão ou alto rendimento, né, coisas que são mais difíceis de fazer através do processo de usinagem, né, de fresagem, etc. E uma curiosidade, fabricação de discos fonográficos. Então aqui o exemplo da produção de alumínio, né? Então é obtido através da eletrólise ígnea da alumina. Então a alumina vai sofrendo eletrólise, daí vai surgindo, vai formando gás carbônico, e o alumínio fundido, como ele é mais denso, ele vai se colocando na parte de baixo aí da solução, né? Em cima tem o óxido de alumínio fundido, e aí o alumínio sai. Está aqui o exemplo. E aqui as referências onde você pode encontrar mais informações sobre esse assunto, e não deixem de consultar as notas, porque lá tem todo aquele estudo complementar que eu já repeti várias vezes, os vídeos sugeridos, simulações, textos indicados para leitura, que são textos complementares, e os exercícios para vocês correrem atrás. Então, a aula de hoje fica por essa, e até a próxima.